Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 19 de maio. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,15%, começando mal a semana, inclusive pelo gráfico de 60 minutos, proporcionando a formação aí de um pivô de baixa, revertendo a tendência de alta para uma tendência que já estava indefinida, né, quando perdeu esses fundos aqui ascendentes no G60, mas enfim, estabelecendo uma tendência de baixa de curtíssimo prazo aqui para o Ibov, trazendo uma chance de reversão, aumentando a chance de reversão da tendência de alta de curto prazo, que é vista aqui pelo gráfico diário, ou seja, se o Ibov perdeu os 53,056, anula a tendência de alta, fica mais para uma tendência indefinida aí no curto prazo. PETR4, Petro não acompanhou muito a queda de 0,61%, continua travada aqui nessa região, enquanto não apresentar uma sinalização mais forte, a gente pode observar que aquela mínima, aquela perda de suporte aqui do G60 aconteceu na primeira hora de pregão e não fez nova mínima logo após a perda dessa região. Mas, por outro lado, também abriu com gap e não voltou para cima do gap. Então, ficou numa região bem de indefinição. Se perde a mínima do pregão de hoje, aumenta a chance de iniciar um movimento de baixa um pouco maior aqui na PETR4, podendo anular sua tendência também de alta, estabelecer até uma leve tendência aqui de baixa de curto prazo. Por outro lado, se a ação, e aí seria mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora, caso ela faça isso. E por outro lado, se ela vem para cima desse gap, principalmente aqui do nível de preço em torno aqui de 18,07, se ela vem fechando aqui para cima desse patamar no G60, já abre a chance de avaliar possíveis compras de day trade no decorrer do próximo pregão. Vale 5, ainda bem que saímos da posição comprada, depois que ela perdeu a mínima lá do pregão de quinta-feira, isso aconteceu na sexta-feira, porque se sustenta a posição comprada, olha o gap que ela abriu no pregão de hoje e sem ter muita possibilidade de sair num repique no decorrer do dia. Queda de 3,3%. Basicamente mandando para o brejo a sua tendência de alta, apesar de não ter perdido a mínima aqui deste fundo, mas voltar para baixo de um topo anterior, que ela havia rompido com candle de força, fechar abaixo desse grande candle de alta e abrir, e ainda tudo isso com um gap de baixa, voltando para baixo de 27 pila, não é uma sinalização boa para posições compradas na Vale 5. Então é um ativo que a gente já fez venda em 27,12. Aí saímos aqui quando superou essa máxima com gap. Fizemos compra aqui na faixa de 27,59. Saímos aqui quando perdeu essa mínima. Então, juntando as duas deu 1,4%. Mas se a gente demora um pouco em qualquer uma dessas duas posições, teria trazido aí prejuízo na Vale, demonstrando a indefinição nesse momento que está no papel. Depois de estabelecer um pivô de baixo no G60, reveste, depois de estabelecer um pivô de alta no diário, já está praticamente revertendo. Resumindo, o que eu avaliaria nessa ação? Eu venderia aqui agora? Não, dentro do meu método não. O que eu ficaria mais atento é avaliar possíveis movimentação para cima, que tente trazer o ativo para cima novamente da região, principalmente ali em torno de 27,30. E essa região de gap, onde já vai ter uma resistência em 27,50, 27,55. E aí, dependendo do que ela fizer aqui nessa tentativa de subida, é igual o que eu mencionei aqui, ó, veio aqui para cima, dependendo do que ela fizer, eu vou buscar uma venda, é o que eu vou fazer agora novamente em cima de Vale. Se ela vier aqui de maneira mais fraca, travar nessa região, minha avaliação seria para abrir uma posição vendida em cima da Vale 5. O que nós fizemos hoje em termos das posições que nós estávamos comprados? Duas compras e uma venda. A CSMG3 nós encerramos. CSMG3 nós encerramos em R$ 39,26. Inclusive depois que eu postei a mensagem de operação encerrada, falando sobre o resultado dessa operação, que foi de 11,38% e um retorno em torno de 2,45% para a carteira, para o capital total, em torno de R$ 39,26. Depois da saída, que foi ainda no finalzinho da primeira hora de pregão, a ação ainda conseguiu ir lá na casa dos R$ 39,82, ou seja, proporcionando mais do que 1% acima do preço que eu já tinha saído. Mas eu optei pela saída, visto que eu já tinha, mantendo a coerência de tudo que eu vinha falando sobre essa operação. Eu vou continuar comprado, vendo se
que vai acontecer nos próximos pregões. Se corrige a partir daqui, o meu interesse seria segurar um pouco mais, tentando pegar um movimento maior. Como ela já deu esse movimento maior forte em cima da zona de resistência, que superou bem os 38,84 de área de resistência, e ainda tinha resistência mais para trás de fundos anteriores no semanal, eu optei pela saída vendo um movimento mais esticado no G60, já um movimento também bem forte aqui no gráfico diário, dessa mínima para máxima, chegando a 19,56%. Então tudo isso me fez encerrar a posição comprada nessa ação, um belo retorno, uma bela relação risco-ganho de 1 para 5, de 35,25 para 39,26. Em relação ao risco que nós corremos, uma relação excelente risco-ganho, que traz vamos dizer assim, um espaço, uma possibilidade de você trabalhar em outras operações e mesmo que saia perdendo em 5 operações, ainda ficaria ali basicamente no 0 a 0. Então é importante trabalhar com a relação risco-ganho favorável aí no mercado de ações. Olhando agora para outros papéis, a gente saiu da GFSA 3, encerrou a GFSA 3 com prejuízo. Esse prejuízo foi de 1,15% e isso afetou em torno de 0,25% a nossa carteira. A saída foi aonde? Em 3,53. O ativo, o Ibov caindo, o ativo vai e monta esse candle na primeira hora de pregão, aí supera a máxima da primeira hora de pregão, trouxe um sinal negativo. O Ibov caindo, se está com força para queda, era para estar... ou seja, a ação vinha respeitando os 3,48 que eu vinha comentando desde a semana passada. Então, decidimos pela saída, apesar dela ter fechado aqui 3,50. Ainda vou ficar de olho nesse papel para, quem sabe, trazer uma nova possibilidade de venda nele. Mas dessa vez ela não andou como eu gostaria no primeiro momento. RADL3 seguimos comprados na RADL3, quase sem encerrar essa posição se ela perdesse a mínima do pregão passado. Já dá para subir esse stop para a faixa dos R$19,12, stop de proteção, mas seguimos comprados aí em 19,38, stop em 19,04, objetivo lá acima em torno de R$20,40. Gol 4, a gente recomendou uma compra na Gol 4 hoje, se ela conseguisse superar a máxima, que era da primeira hora de pregão, R$13,51. Não conseguiu superar durante todo o dia, fechou bem a última hora de pregão. Provavelmente proporcionado aqui pelo leilão. Não foi proporcionado pelo leilão, já veio subindo mesmo. Nos últimos minutos de pregão ela veio acelerando aí o movimento de subida. É uma ação ainda que abre essa possibilidade de buscar uma compra nesses 13,52 e o stop dessa posição comprada está aqui em R$13,19. Então vamos ver como é que vai ser a abertura do próximo pregão para uma possível entrada em Gol 4 na ponta compradora. Qual 3 também é algo interessante, a ação vem numa tendência de alta, superou ali um nível de resistência que pelo menos é para mim na faixa dos 22,87, vem respeitando essa região agora como suporte. A superação da máxima de hoje ou mesmo de ontem, 22,86, traz essa possibilidade de uma compra, trabalhando ou com stop aqui embaixo ou dependendo do que ela fizer no G60, com stop até um pouco mais curto para ter uma relação risco-ganho mais interessante na Qual 3, mas enfim é um ativo também interessante para, no meu entender, olhando o cenário geral do papel, para trabalhar na ponta compradora. E Jet 4 para a ponta vendedora, a ação foi forte lá para cima, saindo aqui de uma certa indefinição e voltou muito forte também e vem agora patinando aqui, andando de forma lateral. Então depois de uma correção, em vez de voltar a subir, se ela perde a mínima aqui de tudo que foi a queda, esse retorno dela, se perde esse 16,97, aumenta a chance de iniciar um movimento aí de baixa nesse papel, que pode trazer uma possibilidade de venda aí, de rompimento ao perder esses R$16,97. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.